RP9 presta contas à origem ou destino? Mesmo nos votos divergentes, fica evidenciado, e de modo especial no voto de Vossa Excelência, a resposta é negativa. Esse indicador, especialmente quanto ao destino, não cumpre as regras constitucionais. Portanto, até mesmo num singelo silogismo lógico-dedutivo, nós estamos diante de uma efetiva inconstitucionalidade. Essa matéria, aliás, como sabemos, foi apontada pelo Tribunal de Contas da União, num exame percussiente e elogiável daquele tribunal, sobre as contas dos exercícios 2020 e 2021 da Presidência da República. E esses problemas dizem respeito à ausência de sistema centralizado para o registro, aos problemas quanto ao controle e transparência das emendas, inexistência de prévia vinculação ao parlamentar autor, falta de critérios de alocação de recursos, entre outras circunstâncias que alongadamente no voto faço referência. E como está no voto da eminente relatora, a técnica da partição orçamentária, que utiliza o indicador RP9, ao gerar sombra e opacidade sobre os autores das emendas e a real destinação dos recursos, obstrui o escrutínio social sobre as ações contempladas, fere os princípios republicanos da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, bem como as normas constitucionais orçamentárias, especialmente a que mencionei do artigo 166, parágrafo 3º. Por essa razão, a prática da indicação discricionária de valores públicos e a ocultação dos parlamentares autores atenta contra o princípio da transparência. Não há possibilidade concreta de fiscalização e, nesta dimensão, a verificação da conduta idônea na regência dos recursos públicos deve pressupor nitidez quanto à cadeia de fluxo dos valores, impondo-se a sua rastreabilidade desde o momento inicial de inclusão das despesas no orçamento até sua respectiva destinação final e execução. A Constituição exige forma e procedimento para a elaboração do orçamento público, que deve ser rigorosamente submetido à fiscalização dos órgãos de controle e da própria população. A publicidade e a sua virtude, que é a transparência, há de ser um atributo íncito à atividade de se orçar. É um elemento constitutivo para que se possa esmiuçar como é direito de cada um e de toda a população, de cada uma e de cada um dos cidadãos, para que o dispêndio dos recursos públicos possa ser fiscalizado e não pairem à margem dos sistemas federais de controle e governança. Por isso, esse desenho está na Constituição da República, no artigo 166 e seguintes, que tem uma engenharia jurídica própria das normas orçamentárias. As emendas do relator geral do orçamento no indicador RP9 não têm previsão na Constituição e não atendem, na sua prática, tal como tem se dado, a esse conjunto de princípios e regras de natureza constitucional. A definição de agenda e a formulação de políticas públicas devem submeter-se democraticamente à vontade da maioria, descabendo utilização personalista, discricionária e aleatória de parcela vultosa do orçamento federal. Vossa Excelência fez referência a praticamente 50% do investimento nacional. Nesta medida, não há transparência quando não se explicitam os critérios objetivos da eleição ou da eleição das localidades
e ações beneficiadas e, portanto, afasta-se da noção de política pública. E com essas razões, senhora presidente, eminentes pares, com esta base constitucional e um conjunto de precedentes que tratam do controle de constitucionalidade que esse tribunal tem levado a efeito em matéria de mecanismo de formulação do orçamento, a conclusão que o voto que irei juntar traz à colação é no sentido de conhecer das arguições de descumprimento do preceito fundamental, afastar nos termos do voto de Vossa Excelência todas as preliminares e julgo as ações integralmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade do indicador de resultado primário número 9, a partir da publicação da ata desse julgamento e confirmar a medida cautelar decretada nos autos para o fim de, quanto ao mérito, assentar, quanto ao orçamento dos exercícios 2020 e 2021, dar-se ampla publicização aos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas de relator geral e implementar-se medidas para que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada nos termos do artigo 37 caput e 163A da Constituição Federal. É nesta direção que segue o voto, senhora presidente, como fiz referência